Olá, pessoal. Vamos hoje continuar o estudo das equações diferenciais parciais. O que a gente já viu, né? Nós já, nas duas últimas videoaulas, nós exploramos problemas envolvendo a equação da difusão ou da condução do calor. Nessa equação, eu separei problemas que eu dividi em duas videoaulas, né? Numa delas, eu trabalhei só com problemas unidimensionais, então só tinha a variável x do espaço. E na segunda videoaula, na seguinte, né, que foi a última que a gente viu, daí eu explorei outros sistemas de coordenadas. E agora, com a equação de Laplace, que a gente vai começar agora, eu também resolvi separar em duas videoaulas separadas. Uma que nós vamos fazer agora, que se refere, então, a regiões planas, tá? E as regiões daí espaciais, no R3, eu vou deixar para outra videoaula seguinte a essa que nós vamos ver agora. Bom, então é isso, com essa introdução, vamos seguir. Ah, outra coisa, a gente já viu também, junto com a equação de difusão, já vimos aparecer a nossa equação de Bessel, né? Na nossa última videoaula, a gente olhou uma um problema com coordenadas planopolares, né? Aí a parte em R envolveu a equação de Bessel. Então nós vamos vendo também essas outras equações ordinárias que a gente estudou, especiais antes, né? A sua utilidade está aparecendo agora ao resolver equações parciais. Bom, já vimos também que apareceu série de Fourier, né? Conjuntos ortogonais, tudo isso que a gente estava estudando antes, agora está sendo aplicada nessas equações parciais. Bom, então agora vamos passar para esse estudo então da equação de Laplace, a parte um, que é essa videoaula de agora. Então tá aqui, equação de Laplace. Vejam, a equação de Laplace não tem parte em tempo, né? A equação de difusão que nós tínhamos antes, deixa eu só escrever aqui no cantinho, a equação da difusão que a gente tinha antes era assim, era... Nós tínhamos aqui Laplaciano de U, difusão, tá? Laplaciano de U, e aqui tinha 1 sobre alfa 2 du dt, tá? Então, todos os problemas que envolveram a equação da difusão, que é essa aqui, não importa qual é o tipo de coordenadas espaciais, as coordenadas espaciais entram aqui no Laplaciano, né? Não importa qual era o tipo de coordenadas espaciais, a parte temporal era sempre a mesma, vinha dessa derivada de primeira ordem em relação ao tempo, tá? Então, todos os problemas que envolveram a equação da difusão, o comportamento com o tempo sempre tinha nas soluções, tá? Tinha alguma coisa do tipo e na menos, e daí aqui alguma quantidade ao quadrado, aqui, e aí no final aqui tinha o t, tá? E aqui alguma quantidade positiva. Ou seja, você sempre tinha uma exponencial decrescente no tempo nas soluções de todos os problemas que envolviam isso aqui, tá? Que é uma revisão rapidinha da equação da difusão, tá? Bom, difusão. Agora, nós não temos parte em tempo. Na equação de Laplace, aqui é só Laplaciano igual a zero, tá? Então, é isso que a gente vai ter nesta videoaula e depois na seguinte também. O que eu disse antes, eu vou separar regiões planas, vai ser aqui nesta que nós estamos começando agora, que é o que eu chamei de parte um, e depois vai ter uma outra videoaula, a seguinte, que eu vou chamar de parte 2, onde eu vou explorar, então, regiões no espaço tridimensional. Bom, então vamos lá. Começando com uma equação de Laplace numa região retangular. Essa região retangular, então, está aqui descrita como ocupando, né, uma região no plano XY, x entre 0 e A, y entre 0 e B, e as bordas, né, dessa minha região, né, que é o nosso contorno agora, é justamente x igual a zero, que é aqui sobre o eixo y, x igual a, que está aqui, y igual a zero, que é aqui embaixo, e y igual a b aqui. A gente tem as condições de contorno que dizem o seguinte, tá? Que sobre
três destes lados, a U vale zero, tá? Tá aqui no desenho, tá aqui também escrito, né? Quando y igual a zero, quando y igual a b e quando x igual a zero, essas aí são as condições que tem igual a zero para a função u que eu estou buscando, e quando x igual a a e y está entre 0 e b, que daí então é este lado aqui, do lado direito aqui, esse aqui eu tenho u igual a uma função do y, ou seja, que vai variar de acordo com o ponto aqui sobre este intervalo, né? Que vai de y igual a zero até y igual a b. Eu poderia aqui, então, ter uma variação na minha função u sobre esse lado da borda da minha região retangular. Bom, muito bem. Então, aqui eu estou deixando o f de y genérico, só estou dizendo que vai depender do y, que significa do ponto aqui sobre esta borda, sobre essa parte da borda, né? Bom, então vamos lá. A minha equação de Laplace, então, como eu já disse, não tem tempo nunca, e o Laplaciano se reduz, então, a derivada de segunda ordem de u em relação a x, mais a derivada de segunda ordem de u em relação a y. Separação de variáveis, já conhecemos isso, escrevemos isso como produto de duas funções, uma função só de x vezes uma função só de y, e aí tá aqui as derivadas, como é que elas ficam, tá? Isso tudo está bem visto já, né? Não vamos demorar muito nesta parte. Então, aí separa y de x, y de um lado, x do outro. Eu aqui coloquei menos lambda, você já sabe que pode ser menos lambda, pode ser mais lambda, não importa, sempre nós vamos chegar nas mesmas autofunções, independente do sinal que eu escolhi aqui no início, tá? Bom, então, claro, quem escolher lambda com mais, quem escolher lambda com menos, vai encontrar sinal diferente aqui, mas o que importa é que nas autofunções vai ter o mesmo resultado depois, e, enfim, a mesma solução. Então, aqui com menos lambda, aqui está a parte em y e a parte em x. Por que eu vou começar com a parte em y e não com a parte em x? Vamos lá, ó. Não tem tempo aqui, né? Antes a gente deixava a parte, tudo que se referia a condições iniciais, né? No caso era uma condição inicial só que a gente tinha na equação de difusão, a gente usava por último, né? Aqui não tem tempo, mas aqui é o seguinte, a gente vai primeiro querer trabalhar com as condições de contorno homogêneas, né? Porque é lá que a gente vai conseguir usar o fato de que quando o produto é zero, daí ou uma é zero ou outra é zero, lembram? Que a gente usou lá. Então, por isso, eu vou começar com essas duas aqui, né? Com essa parte aqui, que diz que eu tenho zero quando y igual a b, e essa outra parte que diz que eu tenho zero quando y igual a a. São essas duas aqui, então, na parte em y, com as quais eu vou começar. Depois eu vou deixar para o final o que antes a gente fazia com as condições, ou com a condição inicial, que tinha essa função aqui, né, que não era zero, em princípio. Isso a gente vai deixar, então, para depois. Vamos começar com a parte em y, que é y igual a zero, y igual a b, e essa que vai me determinar o valor dos lambdas, tá? Então, vamos lá, aqui, ó. O que eu falei há pouco, está aqui, o em x0 igual a zero, o em xb igual a zero, que vem dar y em 0 igual a zero, y em b igual a zero, né? Porque isso aqui é x de x vezes y em 0, certo? Aqui é x de x vezes y em b, né? Então, sobra isso. Então, isso aqui que a gente quer, e isso só poderia ter sido feito com a parte em y. Com a parte em x não ia funcionar, porque aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho f de y, tá claro? Bom, então, agora aqui com esse problema, isso aqui é um problema para lá desconhecido, temos aqui a solução, se quem não lembrar, tem aqui a videoaula onde a gente viu todos os detalhes disso aí, né? Os três casos de lambda, etc. Então, tá aqui as autofunções no y calculadas, e agora com esse lambda já calculado, a gente vai para a parte em x, ok? E aí coloca o lambda que eu já encontrei, e aí não tem que discutir sinal de lambda nenhum, que já está encontrado o lambda, e aqui está a solução para a parte em x. O produto de x, bom, e tudo agora ganhou um índice n, né? Porque o n apareceu aqui quando eu determinei os lambdas aqui em cima. Bom, então vamos adiante. Eu já tenho agora uma x n de x vezes uma y n de y, e agora eu multiplico as duas, me dá uma u índice n de xy, e a u agora eu usei usando o princípio da superposição de soluções, tá? Então, quando eu multiplicar esse a seno de n y sobre b por essa soma aqui que eu tenho na parte de x, vai me sobrar duas constantes, né? Para calcular, certo? Então, essa u, ela vem de
somatório, na verdade a gente faz o princípio da superposição de soluções, é somatório sobre todos os nossos n's, né, que no nosso caso começa em 1, e aí eu ponho aqui coeficientes, que eu vou chamar de Cn minúsculo, vezes a U índice N, certo? Só que na U índice N tem isso aqui, o produto dessas duas tá aqui na U índice N, que por sua vez tem já constante C, constante D e a outra constante lá que eu chamei de A, né? E ainda esse Cn minúsculo que é para dizer quanto que cada N vai contribuir. Né? Então, nesses produtos todos, acaba me sobrando duas constantes que eu chamei de AN e de BN, ok? Bom, então, esses AN e BN eu vou determinar agora com a parte que eu não usei ainda, aquelas condições que eu tenho no X, ok? Bom, então tá aqui escrito a minha solução, e agora eu vou usar as outras condições que eu não usei ainda. Quando x é igual a zero primeiro, que tá aqui, isso aqui é constante no x, tá? X igual a zero tá aqui, e x igual a tá aqui, né? X igual a zero primeiro, significa que aqui eu vou colocar seno, aliás, e na zero aqui, e o outro e na zero também, e vai ficar só a n mais bn. E o seno tá aqui, todo ele aqui embaixo, né? Bom, aí o que eu vejo? De novo, quando chega nessa parte, a gente reconhece conjuntos ortogonais, tá? Então, eu olho para cá e vejo que eu tenho um conjunto ortogonal de funções. Nós provamos que isso aí, seno de n π x sobre L é ortogonal completo de 0 a L. No nosso caso aqui, em vez de L, tem B. Então, eu sei que eu tenho um conjunto ortogonal no intervalo 0B. Então, o que significa isso? Significa que o que eu tenho aqui é uma série de Fourier-Seno, né? E esses são os coeficientes da minha série. Esse colchete aqui são os coeficientes da minha série. Esse colchete, eu trouxe ele para cá. E por que eu estou dizendo que é igual a zero? Bom, vocês podem pensar aqui na fórmula que a gente determina os coeficientes. O que seria? É uma razão entre duas integrais? No numerador vai a integral da função que eu vou expandir, que nesse caso é zero, tá? Esse zero que está aqui é esse zero que está aqui do lado, tá? Então, esse zero aqui é o zero que é da função que veio aqui da condição de contorno aqui. Aqui não tem condição inicial, né? Nós não temos tempo. Esse é esse zero, tá? Então, esse zero é a função que estaria no numerador dentro da integral, certo? E no denominador o quadrado das funções seno. Então, esse raciocínio leva a concluir que cada um dos coeficientes vai ser igual a zero. Pense no zero do numerador, certo? O denominador não seria zero de qualquer maneira. Bom, então com isso, a n mais bn, que é o meu coeficiente aqui, é igual a zero, onde eu posso concluir que bn é igual a menos a n. Então, o que eu fiz? Eu agora vou usar, deixa lá, tá? Esse resultado. E vamos usar agora outra condição, que é em x igual a tem que valer f de y, certo? Então, agora tá aqui, esse f de y tá aqui, certo? E, de novo, né? Vou lá para minha solução que eu tinha ali em cima e substituo x por a. Quando eu coloco x igual a aqui, vai ficar n π a sobre b. E aqui x por a de novo, tá? Então, eu tenho isso daqui. E isso, vezes o seno de n π sobre b, tem que ser igual a f de y. Como bn é igual a menos a n pela condição anterior que eu já usei aqui, eu vou substituir aqui o bn por menos a n agora, tá? Então, eu fiz isso e coloquei a n em evidência. Sobrou aqui essa diferença que a gente sabe que pode escrever em função de seno hiperbólico, ok? Então, o que eu tenho? Que f de y é igual a n, esse a n que está aqui fora, esse a n que está aqui, certo? Essa subtração, na verdade, né? Aqui, que vem me dar o 2 seno hiperbólico que está aqui, ok? E ainda tem o seno de n π y sobre b, que é esse que está aqui do lado, que está aqui embaixo. Do lado aqui também, tá? Bom, então, f de y é igual a isso tudo. O que eu vejo? De novo, tá? Eu vejo o mesmo conjunto ortogonal que eu já tinha aqui em cima. Esse mesmo conjunto ortogonal. Então, o que eu tenho agora aqui na frente? Antes eu tinha esse AN mais BN, agora eu tenho tudo isso daqui, tá? Isso aqui tudo vem a ser o coeficiente, que aqui está repetido, da minha série de Fourier seno. Então, esse coeficiente é igual a quê? A integral
No numerador, a função que eu estou expandindo, que nesse caso não é zero, nesse caso é f de y, tá ela aqui, certo? Vezes aqui a função do meu conjunto integrado e o denominador, o quadrado da norma das funções. Essa integrada do denominador já calculamos várias vezes, já coloquei aqui o resultado. E agora f de y, como a minha nesse problema é genérico, eu deixei aqui. Não vou resolver essa integral enquanto eu não tiver a f de y específica. Então, eu vou escrever o meu problema de contorno na solução dele agora. Como é que ficou? É isso que eu tenho aqui em cima, com bn igual a menos an, e o an que eu acabei de calcular. Então, tá aqui, ó. O bn igual a menos an, botei a n em evidência. Isso que tá aqui está relacionado com o seno hiperbólico. Então, tá aqui o seno hiperbólico que veio daqui. Ficou só o an, e o an tá aqui a expressão dele aqui em cima. Então, a solução é isso tudo que eu tenho aqui embaixo, com a n determinada aqui em cima. Bom, para poder visualizar, é claro que eu tenho que colocar números aí, né? Então, o A, o B precisam de números e a f de y também uma certa função específica para poder calcular as integrais e então aí sim fazer gráfico de somas parciais. Muito bem, então, agora eu fiz isso. Coloquei A igual a 3, B igual a 2 e a f de y igual a isso daqui, tá? Isso aqui é uma função, então, de y de 0 a 1 e depois de 1 a 2 é uma outra função de y, mas isso aqui vem a ser, na verdade, uma reta crescente e depois uma reta decrescente, né? Bom, o que eu fiz com isso? Calculei daí aquela integral, tá? Calculei a integral com esse f de y dado, com esse a dado, com esse b dado. O meu an agora sim tá aqui. Vale isso daqui. Então, o an é isso, minha solução agora, substituindo o a, o b e o resultado da integral, é isso que eu tenho aqui. Uma série infinita, claro, né? E para poder fazer gráficos, eu vou fazer uma soma, gráfico de somas parciais. E aí, como eu coloquei, eu vou adicionar termos até n igual a 20 para fazer esses gráficos que eu fiz aqui. Eu fiz gráficos tridimensionais. A minha região mesmo, meu retângulo, está aqui nesse plano aqui, xy. Aqui está o x, o y está aqui, né? Então, esse aqui é o y, tá? O y está aqui. E aqui está o plano e o u, que é o resultado da minha função, que satisfaz a equação de Laplace, eu estou colocando o valor dela na perpendicular ao plano xy. Então, está aqui o u. Tá? Então, vejam. Primeiro, vejam que dá para ver bem, né? Como nas bordas aqui, essas outras bordas, a u é igual a zero. E quando a gente tem y igual ao b, que o meu b aqui era y igual a b, né? O meu b, aliás, não era y, era x, né? X igual a b, que aqui é o nosso 3, né? Tá aqui, x igual a 3. Então, tá aqui, ó, a condição que eu tenho quando x é igual a 3, que daria essa f de y, né? Tô falando dessa condição aqui, ó. Ó, quando x é igual a tem que dar f de y, né? Então, é isso. Quando x é igual a 3, que eu resolvi botar a igual a 3 aqui, né? Tá? A igual a 3, então, quando x é igual a 3, a f de y, que é essa função que eu disse, né? Uma reta crescente, depois uma reta decrescente. Ok? E o resto, bom, o resto é calculado, né? Por essa soma que eu tenho aí. Só conhecia o valor nas bordas, que eu estou mostrando que está satisfazendo. E o resto é o cálculo justamente dessa equação que a gente resolveu aí, para dar os outros valores. Aqui embaixo é o mesmo gráfico tridimensional, visto por outro ângulo, tá? Os softwares que fazem gráficos tridimensionais, em geral, eles permitem que a gente gire para cá e para lá, para olhar de diversos ângulos. Aqui eu estou olhando assim, o que seria aquele lá de cima, é o mesmo, né? Só que aqui, agora, o x igual a 3 está lá atrás, aqui está o zero do x, né? Certo? Aqui está o zero do x, é o zero do x, e também é o zero do y, tá vendo? O y vai de 0 a 2, o x vai de 0 a 3, e lá o x igual a 3 que eu enxergo aqui, aqui eu estou enxergando tá lá atrás, né? Bom, então é o mesmo gráfico. Eu aqui ainda comento que poderíamos reescrever a minha solução, nos dando conta que cada vez que o n é par, eu vou ter aqui um seno de número ímpar de π, que é zero, né? Então, todos os n's pares, na verdade, dão contribuições nulas aqui nessa soma. Então, eu posso eliminar esses termos e mantendo só os ímpares, por isso que está aqui 2n mais 1, 2n mais 1, e aqui é o resultado, né?
que quando n é ímpar vai dar menos 1 na n. Aqui a soma começa em 0, que é para dar com 2n mais 1, começar no 1, né? Que eu tinha antes, certo? Bom, então isso aí é com relação ao nosso exemplo número 1. O exemplo número 2, eu vou considerar uma placa que não deixa de ser retangular, mas ela é quadrada aqui no caso, né? Coloquei 1 para o x de 0 a 1 e o y também de 0 a 1. E vou manter potencial zero agora nesses três lados da minha região, tá? Ou seja, agora é no y igual a zero que eu vou ter uma função de x que está aqui. Quando y igual a zero, vale esta função de x aqui. Então, o que vai acontecer? Agora, quem vai determinar meus lambdas não vai mais ser a parte em y, que como eu fiz antes. Vai ser a parte em x, porque é quando x é igual a zero, que vale zero, e quando x é igual a 1, que as duas valem zero, né? O 1 e o 0. Aqui tem condição de contorno homogênea, quando eu vou trabalhar, então, com a parte em x. Então, esse é um exemplo onde vai ter isso de diferente, né? E outra coisa que eu fazer diferente é que eu resolvi, né? Só para mudar, resolvi, em vez de chamar de menos lambda, resolvi chamar de lambda constante de separação. Bom, então é isso, vamos lá. Resolver a equação de Laplace nessa região, dadas essas condições aqui na borda, que são as condições de contorno, e vamos calcular, então, aqui separei as variáveis, mesma coisa, e vamos calcular os autovalores das autofunções através da parte em x, porque é no x que tem e que igual a zero e igual a zero também, tá? Então, daqui a parte em x resolvida, nada de novo. Como eu disse, resolvi chamar de lambda dessa vez só para mudar. E daí aqui está a parte em y, que eu vou agora escrever. Outra coisa que eu fiz de diferente nesse problema com relação ao anterior. No anterior, vocês vejam que eu fiz tudo com exponencial, certo? A parte, no caso, era x lá. Vamos voltar lá para vocês verem melhor. A solução para a parte em x, aqui, ó, tá aqui. Eu botei em exponenciais. Lá no final acabou aparecendo seno hiperbólico no final, porque a gente faz conta e tal, e aparece a opção que a gente consegue ver que tem aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui acabou aparecendo seno hiperbólico. O que eu vou fazer no exemplo 2 de diferente, para vocês verem, tá? Eu posso, desde o início, em vez de botar exponenciais reais, já colocar a combinação linear de seno e cosseno hiperbólico. Ó, tá aqui. Em vez de colocar B mais C aqui, a B multiplicando exponencial E na NPY e o C E na menos NPY, eu resolvi fazer desde o início seno hiperbólico, seno hiperbólico. Dá na mesma, é só vocês verem que dá para ser feito assim também, tá? Então, uma outra maneira de fazer que eu estou apresentando, tá? Então, desde o início eu vou, em vez de botar exponenciais reais, repito, vou colocar senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos, porque é a mesma coisa, é equivalente. Bom, então tá, então por isso, aqui em vez das exponenciais reais, aqui eu tenho agora seno hiperbólico e cosseno hiperbólico na parte em y e a parte em x no seno, só seno daí, né, de n por x. Então tá aqui a u de xy de novo, né, já usei princípio de superposição, tudo igual. Agora aqui volta a usar, então, as condições que eu tenho na variável y agora, certo? Em y igual a 1 dá 0, e em y igual a 0 dá x que multiplica 1 menos x. Mesma coisa que antes, tá? Então, aqui, mesma coisa que eu digo, mesmo procedimento. Agora aqui, então, primeiro vamos usar aquela que tem 0, que me permite escrever bn em função de an, certo? Porque quando y igual a 1 dá igual a 0, então tá aqui o 0, esse 0 aqui. Y igual a 1 tá aqui, eu coloquei y igual a 1, deu seno hiperbólico de NP, cuidado, né? Seno hiperbólico de NP não é 0, tá? Lembra do gráfico de seno hiperbólico? Não é 0. Seno hiperbólico é 0 só quando o argumento for nulo, né? E o cosseno hiperbólico não é 0 nunca. Tá, então, aqui é só substituir o y por 1, tá aqui. E aí isso me permite escrever bn em função de an, que antes era só bn igual a menos an, agora tem essa fração do lado aqui, tá? Então, bn igual a menos an, deixa aí, deixa aqui por enquanto, só substitui lá e ficou tudo em função do an. Agora eu vou usar outra condição. A outra tá aqui. Quando y igual a 0, tem que valer x, que multiplica 1 menos x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui colocar a minha... estou usando a minha condição de contorno, tá aqui, e coloquei y igual a 0. Com y igual a 0, vejam que, vou ter que, lembrem, cosseno hiperbólico de 0 vale 1. Seno hiperbólico de 0 vale 0. Então, por isso ficou só isto aqui multiplicando o seno de npx. Esse outro termo aqui
né? Vale 1, tá? Então tá aqui, e o AN tá aqui do lado, e esse aqui não está, porque quando Y é 0, vale 0, tá? Então fica só esse produto aqui, que é o que está aqui embaixo. Esse aqui, tá? Esse aqui é o que está aqui. Bom, então, porque o outro deu 0. Então aqui, quando Y substituído por 0, então aqui cosseno de 0, hiperbólico de 0 aqui é 1, ficou isso daqui. Bom, agora aqui de novo, né? Meu conjunto ortogonal de funções. Então, eu tenho uma série de Fourier seno. Eu estou expandindo a função x, que multiplica com menos x, que é essa que está aqui. E aí, isso aqui tudo é o coeficiente, então o coeficiente vai todinho aqui na frente, tá? Que é tudo isso daqui. E depois eu isolo daí o AN que eu quiser, né? Mas aí eu faço a conta, faço aqui essa expansão, que é essas integrais aí, numerador, denominador, você já sabe como é que faz. E vocês vão ter aqui duas integrais para calcular, uma com x vezes seno, a outra com x ao quadrado vezes seno. Usem de tabela o resultado, que daí tem que substituir só os limites. E daí, depois, né, o AN é isso daqui dividido por menos seno, que acaba dando isso daqui, tá? Então, o AN é isso. E o BN vem daqui. O BN era igual a menos AN vezes essa fração. Então, substitui o AN lá e tem o BN. Com a n, bn, agora eu posso escrever a minha solução, que está aqui embaixo. Então, o valor do potencial é isso que eu tenho aqui, tá? Então, agora vamos visualizar. Agora, aqui já está tudo com números direitinho, é só fazer os gráficos. O que eu fiz? Eu fiz um gráfico, de novo, tridimensional, e somei, olha só até 5 já foi suficiente. E, na verdade, desses 5, lembram que aqui, ó, menos 1 na n, menos 1, né? Eu faço n até 5, mas, na verdade, todos os pares dão 0. N igual a 2 vai dar 0, isso aqui. N igual a 4 também vai dar 0. Então, só vai sobrar o n igual a 1 mesmo, né? E o n igual a 3 e o n igual a 5. São os únicos que são diferentes de 0. Então, é esses termos que eu botei. De fato, nós somamos 3 deles, né? Os outros 2 eram nulos. Vejam que... E dá um resultado muito bom. Porque vocês observam aqui logo... Primeira coisa, né? Vocês veem que no denominador tem o n ao cubo, tá? Então, significa que, à medida que eu aumento o n, o meu valor do meu termo vai ficando bem menor, né? Porque vai com n ao cubo no denominador. E então, quando eu aumento o n, né, dá um resultado bem menor, certo? Bom, aqui, ó, o que eu fiz? Vocês observem como a nossa condição era uma parábola, né? Lembram? Era daqui, onde é que está a função? X, ó, x vezes 1 menos x é que tem que dar quando y é igual a 0. Tá aqui, ó. Y igual a 0 é aqui, né? Essa borda aqui, y igual a 0. Tá aqui a parábola direitinho. Somando apenas 3 termos. Tá? Aqui é o mesmo visto de 2 pontos de vista diferentes. E aí, de novo, né? Vocês têm as outras condições de contorno que dá para ver direitinho que estão satisfeitas, todas estão. E daí depois o resto é calculado, né? A altura que assim é o valor do U, calculado nos outros pontos, justamente por toda essa equação que a gente resolveu. Bom, agora eu vou passar para uma região circular. Exemplo 3. Então, agora tem uma região circular e quero resolver a equação de Laplace. As coordenadas planopolares, então, é o que eu vou usar. E aí, um ponto qualquer tem coordenada R e θ. Então, tá aqui. Bom, a gente aqui vai usar, então, a condição que é dada aqui, só tem uma condição inicial de contorno, né? Porque a borda é simplesmente R igual a A, né? E aqui diz que quando R igual a A, o valor da função U é uma função de θ, que por enquanto aqui f de θ está genérico ali, f de θ, uma função de θ. E θ é esse ângulo aqui, né, que varia de 0 a 2π. Aqui maior ou igual a 0 e menor que 2π, porque o 2π já é igual a 0, né? Então, aberto num lado e fechado do outro. O que a gente vai fazer? Vai separar as variáveis. Mas antes disso, vejam, condições de contorno. Essa aqui é a que está lá, tá? Está lá explicitamente escrita aqui, tá? Essa aqui está ali. Mas tem outras condições implícitas no problema. Nós já usamos isso quando resolvemos a nossa equação da difusão. Implícita é sempre dizer o seguinte: a solução precisa ser finita, não pode divergir, tá?
ela tem que ser finita no intervalo do nosso problema, que no nosso caso nós vamos ter que tomar cuidado aqui, nós já vamos ver depois como é que isso vai aparecer. E nós temos que cuidar que R de 0 a A, ela tem que ser limitada. E outra coisa, nesse problema que tem uma simetria, vocês têm aqui um ângulo θ, que se vocês somarem ao θ 2π, vocês vão voltar, mantendo o mesmo R, vocês vão voltar para o mesmo ponto, certo? Então, aqui tem uma condição implícita, que é periodicidade nesse θ. Então, eu vou ter que cuidar, a solução em θ que eu tiver, ela tem que ser periódica com o período 2π. Vamos ver como é que isso é usado. Mas isso são condições implícitas, que não aparecem no enunciado, porque a gente tem que saber, tá? Que vai ter que ser assim. Ok, vamos lá, vamos ver como é que isso aí vai aparecer. Então, minhas variáveis são R e θ. Escrevo como produto e escrevo Laplaciano aqui, cuidado, né? Laplaciano em coordenadas planopolares tem este formato aqui, tá? Cuidado, que é bem diferente do outro, não é só a derivada segunda que tem. Tá, então aqui eu simplesmente separei, escrevi o produto e ficou assim. Tá? É tranquilo isso aqui, né? Aqui vai ficar θ vezes D2R dr2, depois o outro θ vezes dr dr, tá? Daqui, então, você obteve essa aqui. Depois divido pelo produto, né? E, em geral, quando a gente dividia pelo produto, já estava separado. Nesse caso, ainda não. Ó, observe o seguinte. Primeiro termo, ok, só R. Segundo termo, ok, só R. Mas esse termo aqui, ele tem R junto com θ, então não está separado. Mas eu vejo que se eu multiplicar tudo por R ao quadrado, vai estar resolvido o meu problema. Porque quando eu multiplicar tudo por R ao quadrado, aqui vai continuar sendo só R nos dois primeiros termos, e no terceiro já não vai mais ter o R, vai ser só θ. Então é isso que eu fiz, e com isso eu consegui separar de um lado, então tá aqui o produto que eu escrevi, né? Eu separei de um lado toda a parte com R e outro lado só a parte com θ. Portanto, igual a uma constante de separação, que a gente já vai ver como é que calcula. Então, tem parte em θ e tem parte em R agora, tá? Tá aqui, ó. Ambas escritas. Parte em R, parte em θ. É só pegar cada um deles e botar igual a lambda. Daí, tá aqui a parte em R, e a gente olha para essa equação e vê que é uma equação de Cauchy-Euler. Tá? Vocês têm aqui as potências de R multiplicando as derivadas bem direitinho. Isso aqui é uma equação de Cauchy-Euler. E essa aqui é uma equação daquelas que a gente já fez muitas e muitas, né? Só que a gente fazia d2y dx2 mais lambda y igual a zero. Agora é θ maiúsculo função de θ minúsculo. Mas as condições que a gente tem aqui são diferentes, são condições... Aqui eu vou ter que cuidar dessa periodicidade, tá? Eu não tenho dois valores, eu tenho uma periodicidade para cuidar. Ok? E aqui na parte em R a gente tem que cuidar que tem que ser finito para R de 0 até o valor que a gente tem no nosso raio, que é A, né? R igual a A aqui. Isso aqui é o ponto A aqui. E, além disso, claro, tem a condição sobre a borda, que a gente também vai usar. Bom, então vamos lá. Aqui está escrito separado e vamos começar com a parte em θ. Como é que eu vou aplicar essa periodicidade? É isso que eu tenho. Tá? Então, parte em θ, uma equação para lá desconhecida, mas aí eu vou separar em três casos, claro, como sempre, lambda positivo, lambda negativo, lambda igual a zero. Só que as condições não é do tipo vale zero em tal valor. Não. As condições são tem que ser periódico. É isso que eu tenho aqui e é isso que eu vou aplicar nos três casos de lambda. Primeiro caso. Lambda igual a mais μ ao quadrado, porque eu quero o caso de lambda positivo. Essa é a solução. Isso aí você já sabe muito bem escrever. Como é que entra a periodicidade? A θ, função, tá? Quando a variável independente θ for somada com 2π, tem que dar o mesmo valor que com a própria variável θ ali. Então, o que eu faço? Aqui na solução, eu substituo meu θ por θ mais 2π. Aqui e aqui. Então, tá aqui, ó. Substituir por θ mais 2π, substituir por θ mais 2π, para dar aqui a função em θ mais 2π. Tem que ser igual à função do próprio θ, bom, que tá aqui embaixo, tá? Aí agora, eu usei cosseno de A mais B. É cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Esse que está escrito aqui embaixo. E aqui, seno de A mais B. É seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. É isso que eu fiz aqui.
E aí eu abri esses produtos e vejo que aqui apareceu o mesmo que eu tinha já do lado direito. Isso aqui é o mesmo lado direito, isso aqui é esse daqui. E o resto veio daquela conta aqui, expandindo, né? O seno e o cosseno de uma soma, tá? E aí eu vejo que aqui aparece o mesmo que eu tenho do lado de lá. Ou seja, o que tem aqui multiplicando tem que dar 1. É esse 1 que eu escrevi aqui. E aqui, então é uma condição sobre mim que eu vou ter, tá? E aqui depois, esse outro aqui, que não aparece do lado de lá, eu estou dizendo que vai ter que ser igual a 0, tá? Então, este aqui, eu estou dizendo que vai ter que ser igual a 0, isso aqui, tá? Então, tá aqui. Bom, e agora? O Mi, o que ele era antes? Até o momento, o Mi era apenas... Aqui eu escrevi, Mi era apenas um positivo aqui, tá? Agora, dentro desses Mi's positivos, eu tenho uma restrição. Tem que satisfazer isso daqui. Cosseno de 2Mi vezes π igual a 1. E seno de 2Mi vezes π igual a 0. Isso implica que o Mi seja inteiro, tá? É só quando o Mi for inteiro que eu consigo satisfazer ao mesmo tempo cosseno de 2 vezes ele vezes π igual a 1 e seno de 2 vezes ele vezes π igual a 0. Então, isso implica que o Mi tem que ser inteiro, ou seja, o meu Mi, que era antes apenas um positivo, agora é um inteiro positivo. O positivo continua, tá? O positivo que eu tinha antes não vai mudar, ele continua sendo aqui positivo. Tá aqui ele. Mas agora tem uma coisa a mais, é que tem que ser inteiro. Então, tem que ser inteiro e positivo. Portanto, ele é 1, 2, 3, etc. Tá? Então, voltamos. Isso aqui vai ser o nosso índice da soma, e preciso de proporção de soluções, mas os resultados são parecidos com o que a gente sempre teve, mas é dessa outra maneira aqui, tá? Então, as autofunções vão ser, em vez de cosseno que eu tinha aqui em cima, cosseno de, aqui ó, cosseno de ni vezes θ e o outro também era ni, agora é n, tá? N, e o n é esses valores aqui, 1, 2, 3, etc. Bom, caso lambda negativo, lambda é igual a menos μ ao quadrado, daí das exponenciais, a gente também vai aplicar a condição de periodicidade, onde tem θ, coloca θ mais 2π, aqui e aqui, é o que está feito aqui, θ mais 2π, θ mais 2π. Aí depois isso aqui abre como um produto. E de novo, compara o que temos, tá? Temos do lado de cá, ó, esse C1 e na mi θ tá aqui. Aqui está multiplicando isso. Então, isto aqui tem que ser 1, para ser igual ao que tem do lado de lá. Esse aqui tem que ser o 1 que eu quero para ficar aqui, igual a esse. E aqui, C2 e na menos mi θ, que está aqui. De novo, tem uma outra coisa que vai ter que ser igual a 1. Então, esse aqui tem que ser igual a 1, e é isso que eu escrevi na segunda linha. Tá? Muito bem. Então, agora, qual é o mi que satisfaz isso aqui? Só tem um mi que satisfaz, é o 0. Mas o 0 não dá. Porque a nossa hipótese era que mi fosse positivo. Então, conclusão. Não existe lambda negativo. Terceiro caso, lambda igual a 0. Aí a solução é A θ mais B. De novo, que era essa condição de periodicidade. Onde tem θ, coloca θ mais 2π. É isso que eu fiz aqui, certo? Agora multiplica aqui e compara com o lado de lá. Então, o que eu vejo? A vezes θ mais 2π vezes A e mais B, tá? E aqui tem A vezes θ mais B. Então, o 2π vezes A tem que ser igual a 0. Esse 2π vezes A que está aqui vai ter que ser 0. É esse 0 que eu coloco aqui. E, portanto, o A é igual a 0. E aí sobra, se o A é igual a 0, põe lá, sobra que θ é igual a B. Então, tem autofunção sim, tá? Tem uma autofunção, não é identicamente nula. Então, existe uma autofunção, que é o B, quando o lambda for igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Vou juntar esses dois resultados que eu tinha antes. Antes eu tinha lambda negativo, só lambda igual a N2. Lambda negativo não tinha. Lambda positivo tinha dado isso daqui. Com N começando em 1. E aí a solução era isso aqui. Combinação de cosseno com seno de N e θ. Eu observo que se eu aqui colocar N igual a 0, vou ter lambda igual a 0, que eu tenho que colocar mesmo, tem que incluir isso daí. E N igual a 0 fecha, porque aqui embaixo o seno vai dar 0, o cosseno vai dar 1, vai ficar só uma constante, que é o que eu quero. Tá? Vejam, com lambda igual a 0 eu queria que desse só uma constante. Então, basta que eu acrescente o N igual a 0 aqui, para que eu tenha todos os lambdas, tá? Então,
Os lambdas de 1 em diante já tinha, no caso de lambda positivo. Agora eu vejo que o lambda igual a zero também pode. Eu incluo n igual a zero para incluir o lambda igual a zero. E vejo que a solução que eu tinha antes também serve para n igual a zero. Ela me dá o que tem que dar, que é uma constante só. Feita a parte em R, tá? É para cá que eu vou voltar depois lá no final. Parte em θ agora com lambda já calculado. Aqui na parte em R, com lambda já calculado. Muito bem. Aí, é simples resolver uma equação de Cauchy-Euler, né? Vocês já sabem. Nós vimos por Frobenius, mas vimos também com essa mudança de variável. Vocês escolhem o que vocês quiserem. A solução vai ser isso daqui. Agora que vem a condição em R que eu tenho. Eu tenho duas condições. Uma é lá na borda e a outra é essa coisa de ser finito para o R de 0 a. E aí temos o seguinte. Esse termo que tem R na menos N... N, lembram que é um valor 0 ou 1 ou 2, etc, tá? Então, isso aqui é tipo 1 sobre R na N, né? Onde N é 0, 1 ou 2, etc. Então, o que acontece? Com R igual a 0, isso aqui vai divergir. E se diverge, essa parte não pode estar. Ela tem que ser eliminada. A gente já usou esse tipo de raciocínio com a equação de Bessel já lá na nossa última videoaula, tá? O que significa, então? Se eu tenho uma parte que diverge, minha solução não pode divergir. Se ela diverge dentro do meu domínio e o R igual a 0 está no nosso domínio aqui, tá? Então, eu não posso ter essa parte da solução. Isso significa que essa constante tem que ser nula. Então, essa constante aqui tem que ser nula. Portanto, a parte em R é só a R na N. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar a parte em R que está aqui com a parte em θ que está aqui, os dois juntos, multiplicados, vai me dar uma U índice N de Rθ. E depois eu preciso de suposição de soluções. Então, o R na N veio aqui, da parte em R. Esse aqui, cosseno e seno de Nθ, veio daqui, da parte em θ, aqui em cima, né? Multipliquei os dois e coloquei constantes arbitrárias multiplicando, né? Para fazer o princípio da suposição de soluções. E acabei escrevendo isso. E agora eu vou calcular o AN e o BN a partir da condição de contorno que eu não usei ainda, que é isto aqui, sobre a borda, quando R igual a A minha U tem que ser uma função de θ. Muito bem, vamos fazer isso então. Quando R é igual a A. Aqui vem a solução, tá? A solução é a mesma que eu já tinha antes, só repetir aqui. E agora eu vou usar a condição. Quando R é igual a tem que dar F de θ. Então, esse F de θ é o resultado que tem que dar quando o R é igual a A. O R está aqui, substituir por A, está aqui, certo? Então, ficou isso. E agora? Agora, eu tenho aquela série de Fourier mais completa, que tem os senos e os cossenos. Daí eu tenho que relembrar que esse conjunto, cossenos e cossenos junto, é um conjunto ortogonal completo do intervalo menos π mais π. Nós vimos de menos L a mais L quando tinha n π x sobre L. Agora, usa L igual a π que vai dar o nx, no caso aqui, n θ, tá? Menos L a mais L é a mesma coisa também que pegar de 0 a 2L. Aqui, no caso, menos π a mais π é a mesma coisa que pegar de 0 a 2π, tá? Então, esse conjunto, que é o que nós temos, tá? O nosso θ varia de 0 a 2π. Então, tá tudo certo. Nós temos aqui um conjunto ortogonal, no intervalo que nós temos, ortogonal completo, e, portanto, sabemos calcular esses coeficientes. Esses coeficientes vai ter, para calcular o AN, entra cosseno de θ, e para calcular o BN, entra o seno de θ, seno de nθ, na verdade, né? Então, tá aqui, ó. O que multiplica, só que tem que cuidar que o coeficiente do cosseno é o A na N vezes o outro A. É isso aqui tudo, isso aqui, esse produto aqui esse produto é o que está aqui, ó, tá? E o outro produto que vai estar lá com seno é o que vai estar aqui, ó, com o seno na integral também. Então, tá aqui, integral, tem que ter cosseno aqui, cosseno ao quadrado do denominador, quando eu estou na frente, estou calculando esses coeficientes aqui, do AN maiúsculo. E a outra vem com seno. Bom, aí tem que tomar cuidado, porque o cosseno n igual a 0, isso aqui dá uma função que não é nula, né? Isso aqui existe, esse cosseno com n igual a 0. Com n igual a 0, no seno não tem problema, porque não existe. Na verdade, a parte do seno vai acabar
começando em 1. Mas aqui na parte cosseno que começa em 0, tem que tomar cuidado com aquela integral, né? Que dá valores diferentes, certo? Então, tá aqui os valores diferentes explicitados, e por isso o A0 é escrito separado, diferente do AN, por causa do denominador que mudou, e aí o BN não, o BN é só 1, porque o N começa em 1 mesmo. Então, tem resultado para o A0, separado dos resultados dos ANs, quando o N é de 1 em diante, e os BNs. Tudo sempre com a função f de θ genérica que está aí. Daí eu deixei assim, tá? Se eu tivesse essa função de θ, eu calcularia essas integrais e poderia ainda fazer gráficos aqui também e tal. Mas nesse caso aqui, né, eu simplesmente deixei indicado essa função f de θ geral que está aí, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? O próximo vídeo, então, aqui nós exploramos sempre regiões planas, né? Eu fiz um retângulo, fiz um quadrado e fiz também uma região circular. A novidade que apareceu aqui foi a equação de Cauchy-Euler, né? E as condições que a gente usa de... e também a condição de periodicidade no θ. E na Cauchy-Euler a gente usa que tem que ser finito, né? Para o R do 0 ao A, porque a gente está trabalhando dentro da minha região circular. Se eu estivesse calculando fora, daí não tinha problema, mas dentro o R igual a 0 entra e aí tem que fazer aquela condição, aquela constante igual a 0, né? Que multiplica uma parte que ia ser divergente no R igual a 0. Bom, o próximo vídeo a gente vai continuar ainda com a equação de Laplace, só que daí eu vou explorar a região tridimensional, tá? Então, por hoje é isso.